Olá, bom dia! Sexta-feira, hein? Andando no poder de Deus. Isso aí, vamos falar sobre andando no poder de Deus. Já a gente começa, tá? Só um minutinho, você que vai assistir a aula gravada pode passar para frente um pouquinho, que já a gente começa. Sabe que quem nos dá o poder é o Espírito Santo, aquele que habita em nós, habita em mim, habita em você. Porque sem ele nós não podemos fazer nada, né? E nós damos a voz para ele a partir do momento que nós tomamos a nossa identidade de filha, a partir do momento que nós reconhecemos Jesus como nosso verdadeiro Salvador, como aquele que nos dá a graça, né? Que tem a misericórdia e a graça por nós. Já falei aqui em outras lives que muitas pessoas confundem às vezes misericórdia com graça. E misericórdia é a capacidade que Jesus Cristo tem, que Deus tem de perdoar os nossos pecados, mesmo quando nós não merecemos, né? Ele nos perdoa. E a graça de Jesus, porque Paulo, nas cartas dele, ele diz: a tua graça me basta. E quando ele diz isso, ele quer dizer o quê? Que a graça de Jesus nos basta. Porque a graça de Jesus é a que nos permite fazermos coisas que nós não somos capazes de fazer. Então, assim, todas as vezes que nós entramos com o poder do Espírito Santo agindo através de nós, não somos nós que estamos fazendo, né? Não somos nós que estamos falando, não somos nós que estamos curando. Nós apenas estamos nos movendo através da fé que já está em nós, a fé de Deus que habita em nós. E por nós crermos, nós vamos fazer o que precisa ser feito. Mas é a graça de Jesus, a capacidade que ele tem de nos fazer coisas, né? De fazer com que a gente faça coisas que nós não somos capazes, que pela nossa capacidade nós não podemos, mas por sabermos que tem ele que opera em nós através do Espírito Santo, nós vamos lá. E nós nos permitirmos, nós doamos, né? Nós entregamos o nosso corpo, a nossa boca, para que seja usada através dele. É só isso. E a partir daí o poder dele irá se manifestar. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre andando no poder de Deus. E eu vou trazer a primeira palavra que está lá em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 2, do 1 ao 5. Eu vou ler esse trechinho aqui para vocês, que diz assim, olha: Paulo, chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Sóstenes, nosso irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, para os que são santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Peraí que eu tô lendo o capítulo errado, gente. Oi, Labelle, bom dia. Ana, bom dia, sejam bem-vindos. Na verdade, é o capítulo 2. É a 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2. Eu tava lendo errado, eu tava lendo 1. Vamos lá, no 2, do 1 ao 5, que ele diz assim: E eu, irmãos, quando eu fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus. Porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Olha as condições com que Paulo chegou para falar com aquelas pessoas. Em fraqueza, em temor e em tremor. E meu discurso e a minha pregação não estavam em palavras persuasivas, ou seja, Paulo, ele não tinha estudado, ele não sabia o que ele ia falar. Ele não tinha, como ele colocou no começo, ele não tinha feito nenhum preparado, nenhum discurso, porque ele sabia que quem ia falar através dele era Cristo, né? Era o Espírito Santo que iria falar através dele. Então, não estava em palavras de sabedoria humana, mas é demonstração do Espírito e do poder. Para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens,
mas no poder de Deus. Então, olha só, Paulo aqui, ele deixou muito claro que quando ele foi falar para as pessoas, não era ele quem estava falando, mas era o Espírito de Deus que já habitava nele. Então, ele tinha plena consciência que era a graça de Jesus Cristo que agia através da vida dele. Tanto é que ele não preparava discurso nenhum e ele não estudava, porque ele falava que não eram técnicas persuasivas, não era uma preparação de discurso, não era nada disso que iria fazer com que ele falasse. Para que as pessoas pudessem compreender e entender e sentirem que, através de Paulo, o Espírito Santo, o poder do Espírito se manifestava. E é assim hoje que o Senhor quer que a gente ande também. Ele não quer que a gente confie em nós mesmas para poder fazer as coisas. Ele quer que a nossa confiança seja plena e seja total em Deus. E como que isso vai acontecer? Como que nós vamos nos preparar dessa forma para que o poder do Senhor ele se manifeste através de nós? Quando os nossos pensamentos estão focados nas coisas do alto. Porque quando o nosso pensamento ele já não é mais da terra, porque lembra que todos os dias praticamente nas lives eu falo que a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo, né, como nosso Salvador, que nós temos a nossa identidade de filha, que nós nos posicionamos, né, nós não somos mais nem mornos, nem frios. Nós escolhemos um lado, nós nos posicionamos, né? Nós escolhemos um lado para ficar, que é o lado de Cristo. Então, ao ter esse posicionamento, ao ter essa atitude, nós passamos a ser uma nova criatura. E quando nós somos uma nova criatura, nós deixamos tudo que é velho para trás, o velho homem, a natureza pecaminosa, nós deixamos isso para trás e nós passamos a viver uma nova vida em Cristo. Então, a nossa natureza já não é mais pecaminosa, a nossa natureza é uma natureza de Cristo, é uma natureza dele, porque a partir de então nós vivemos entrelaçados com ele, com Cristo, escondidos em Deus. E a partir desse momento, nós não vivemos mais por nós, mas nós vivemos por aquele que por nós morreu, que também está escrito em uma das cartas, em 1 Coríntios 5, se eu não me engano, está escrito essa parte. Então, a partir desse momento que nós nos posicionamos, nós não vivemos mais para nós, mas nós vivemos por aquele por quem morreu por nós, que é Cristo. E a partir daí, o Espírito Santo é quem vai nos direcionar. Então, os nossos pensamentos, eles não podem mais estar nos pensamentos das coisas da terra. Eles precisam estar nossos pensamentos nas coisas do alto. Nós precisamos buscar as coisas do alto. E quando eu começo a fazer isso, nós fazemos isso, nós estamos nos permitindo ser direcionados pelo Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que nos direciona. Então, nós podemos nos sentir fracos, como Paulo se sentiu. Nós andamos em temor e em tremor diante do Senhor, porque nós sabemos que aquele versículo onde ele diz, busque primeiro as coisas do alto e tudo mais vos será acrescentado, nós sabemos que isso irá se cumprir, né? Nós sabemos que isso irá se cumprir, porque é nisso que nós cremos, que não será pela força dos nossos braços, que nós vamos buscar primeiro as coisas do Senhor, que os nossos pensamentos estão nas coisas do alto, e todas as demais coisas elas irão acontecer. E aí nós vamos andar no sobrenatural. Nós vamos andar no sobrenatural, nós vamos andar andando nesse poder de Deus, deixando que o Espírito Santo opere em nós tudo que precisa ser operado. Então, e somente assim, os milagres, os sinais e as maravilhas do Senhor irão se manifestar. Deixa eu ver o que a Ana colocou. Estou vivendo tão bem depois de ter essa clareza. Que bom, né, Ana? Eu também, porque antes a gente não tinha, né? Assim como você, eu também não tinha. O capítulo que eu li agora foi 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 2, dos versos do 1 ao 5. 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 2, do 1 ao 5. Oi, Hélio, bom dia. Que bom ter você aqui. Então, qualquer pensamento que não esteja, que não exalte a Cristo, quando nós pensamos qualquer coisa que não exalte a Cristo, não pode ficar na minha mente por mais de 10 segundos.
Eu lembro que as pessoas, elas sempre falam assim, né? Quando você estiver nervosa, quando você ver uma situação, conte até 10. Conte até 10 para que você não fale aquilo que não deveria falar. E a mesma coisa nós precisamos fazer com os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles têm que estar nossos pensamentos, têm que ser os pensamentos do alto, para que a gente possa andar nesse poder de Deus. Os nossos pensamentos não podem ser mais os da terra. Eles têm que estar sempre pensando nos pensamentos de Deus, nos pensamentos do alto, para que a manifestação do Espírito Santo, ele possa se manifestar livremente, para que os sinais, milagres e maravilhas, a gente possa dar voz para que isso aconteça. Então, todas as vezes que vier um pensamento que não condiz com as coisas do alto, que não é aquilo que a gente queria pensar, porque eles vão vir, e isso vem na minha, vem na sua e vem na de todos nós, eles não podem ficar por mais de 10 segundos também. E qual que o que faz a gente não ter esse tipo de pensamento e, ao mesmo tempo, a gente ficar nele só 10 segundos e já mudar de pensamento? É justamente mudar o foco. Porque se eu digo para você, por exemplo, não pense, né? Não pense, olha, tem um homem brigando com uma criança, eu não quero que você pense nisso agora. Você vai acabar pensando, porque isso já está na sua mente. Agora, quando eu digo para você assim, olha, tem um jardim do lado da sua casa, e esse jardim ele tá cheio de flores. E essas flores tá precisando colocar um pouquinho mais de terra, tá precisando regar. Então, e se você for lá buscar essa água e regar essa planta? Automaticamente o seu pensamento ele vai mudando, porque você direcionou ele, você mudou o foco. E até isso o Senhor ensina na palavra dele. Como que nós vamos mudar esse tipo de pensamento ruim que vem na nossa mente? E quando a gente vai lá para Filipenses agora, Ana e Hélio, quando a gente vai para Filipenses no capítulo, deixa eu ver que capítulo que tá, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, no verso 8. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelentes ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Oi, Marinalva, bom dia. E aí ele nos dá todas as instruções. Então ele vai lá para Filipenses 4:8, ele nos diz o que você deve pensar. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver qualquer coisa que seja digno de louvor, nisso vocês devem pensar. E aí ele continua: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Olha como o Senhor ele nos dá todas as instruções. Tudo. Então, todas as vezes que vier um pensamento na nossa mente de querer xingar, de querer falar palavras torpes, de querer sentir raiva, de querer pensar mal de outra pessoa, tudo que a gente sabe que não condiz com os princípios do Senhor e que só irá nos afastar do caminho dele, esse pensamento ele não pode passar de 10 segundos na nossa mente. Então, o que nós devemos fazer? Lembrar desse versículo de Filipenses 4:8. Esse versículo ele tem que estar assim, olha, muito visível no nosso quarto, sei lá, no banheiro, em qualquer lugar que você queira colar, até que você lembre e decore isso na sua mente, no seu coração. Que você traga isso de cor no seu coração. E aí você lembre que todas as vezes que vier um pensamento ruim, você fala assim, ó, por 10 segundos esse pensamento ruim pode ficar aqui, mais que isso, não. Então você já muda o foco. E você lembra desse versículo que o Senhor colocou. Em tudo que for bom, em tudo que for de boa fama, em tudo que me traz louvor, eu quero que você pense nisso. E aí você começa a pensar nas maravilhas do Senhor. E aí você vai lembrar dos milagres que Ele já fez na sua vida, de todas as vezes que Ele te usou para levar sinais, milagres e maravilhas para outras pessoas. Você pense naquilo que agrada ao Senhor.
né? E assim a gente vai conseguindo controlar os nossos pensamentos, aquilo que nós pensamos. Por quê? Porque a responsabilidade do que a gente pensa, ela é totalmente nossa. Eu sou responsável pelo que eu penso, sim. E os pensamentos, a gente lembra que os pensamentos eles vêm primeiro no nosso coração. Depois do nosso coração é que isso é encaminhado para o cérebro e daí então isso é manifestado para todo o corpo. Por isso que esses 10 segundos, eles são essenciais. Porque é o tempo que nós precisamos para que a gente tenha esse controle de não permitir que ele entre no nosso coração. E não permitindo que ele entre no nosso coração, ele não vai chegar no nosso cérebro. E se ele não chegar no nosso cérebro, ele não vai se manifestar no nosso corpo. E aí a gente vai ter sempre esse controle de manter os nossos pensamentos nas coisas do alto, nas coisas do céu. Oi, Dri, bom dia. Marinalva, bom dia com alegria. Entende? Então, assim, andar nos caminhos do Senhor e pensar nas coisas do alto é possível, sim. É possível. É possível se nós temos esses versículos muito claros aqui no nosso coração. Então, todas as vezes que eu tiver um pensamento que não condiz com as coisas do alto, o que eu vou fazer? Nesses primeiros 10 segundos, eu vou lembrar que o meu coração tem uma proteção. Lembra que ele é como um bebezinho que eu guardo aqui dentro de mim. E eu não vou deixar que esse pensamento, por mais de 10 segundos, ele faça aqui. E é isso mesmo, Hélio, Filipenses 4:8. E eu não vou deixar que esse versículo entre, não vou deixar que esse pensamento ruim entre no meu coração. Então, antes que isso aconteça, eu vou lembrar o que está escrito lá em Filipenses 4:8 e eu vou começar a declarar isso como uma verdade da minha vida. O que o Senhor diz e o que Ele quer que a gente faça. Que é tudo que for amável, tudo que for puro, tudo que for digno de louvor, é nisso que eu devo pensar. E se não condiz com isso, eu mudo o meu foco. Eu começo a declarar isso e começo a pensar em coisas que louvem ao Senhor. E automaticamente, eu mudei o foco, então eu não vou deixar que aquilo venha para o meu cérebro e nem que isso se manifeste no meu corpo. Por quê? Se o contrário eu faço, se eu permito que a minha ira, o meu nervoso, que as coisas ruins tomem conta dos meus pensamentos, eu vou deixar que isso entre no meu coração. À medida que eu deixo que isso entre, esse pensamento entre no meu coração, esse pensamento vai chegar aqui. Ele chegando aqui, esse pensamento, do pensamento, ele vai vir se tornar um sentimento. Do sentimento vem as emoções. Dessas emoções vão se tornar ações, porque eu vou fazer alguma coisa de acordo com a ação que eu estou sentindo. E dessas ações vão ter resultados. E esses resultados, eles não vão ser bons, vão ser resultados negativos. Então, o meu pensamento, jamais eu posso deixar que o meu pensamento ele se torne uma emoção ou um sentimento. E eu só vou conseguir fazer isso à medida que eu não deixo que isso entre no meu coração. Porque é daqui que vem os sentimentos e as emoções, né? E quando eu mudo isso, eu consigo mudar toda a fisiologia do meu corpo. Porque já que eu não tenho sentimento, não tenho emoção relacionada a esse pensamento, não vai ter nenhum resultado. Então eu não vou deixar que o meu corpo se altere, que a fisiologia do meu corpo se altere. Eu não vou estar dando permissão para que os hormônios sejam produzidos no meu corpo. O cortisol excessivo, que vai ser o do estresse, e muitos outros. Eu não vou permitir que isso tome conta do meu corpo. Então eu começo a ter controle sobre o que eu penso, sobre o que entra no meu coração através desse versículo. Filipenses capítulo 4, verso 8. Porque eu sou responsável pelo que eu penso, assim como você é responsável por aquilo que você pensa. A Bíblia é clara quando ela diz para nós colocarmos o nosso pensamento nas coisas do alto. Toda vez que vier pensamentos negativos, então nós precisamos redirecionar o pensamento para as coisas que são do alto. Isso é uma prática diária. Fácil? Não é. Porque isso, você precisa entender tudo isso que eu falei antes. É por isso que cada live, por mais que eu repito as coisas, algumas coisas que eu preciso repetir, e eu repito até para mim mesma, para que isso se fortaleça cada vez mais dentro de mim, é importante. Porque é tudo uma sequência. E dessa sequência você consegue sim chegar nesse ponto de você controlar os seus pensamentos.
Tem uma das cartas de Paulo que ele dizia: irmãos, eu vou repetir isso para vocês porque é necessário que eu repita, para que isso possa se interiorizar dentro de vocês, né? Tem um dos versículos que Paulo diz isso. Então, essa repetição de conteúdo, essa repetição dos versículos bíblicos, essa repetição do que o Senhor diz na palavra dele, a gente vai precisar repetir quantas vezes forem necessárias, até que isso se interiorize do nosso coração, que seja uma crença tão verdadeira, que não te traga dúvida jamais, e que quando o fato acontecer, você não pense, você simplesmente coloque em prática aquilo que você aprendeu. Então isso vem tudo de uma sequência. Vem da sequência de você entender que você é um filho amado do Senhor, que você está aqui para receber o amor dele, que você, a partir do momento que você entende isso, você se posiciona como filho, então você tem um Espírito Santo habitando dentro de você. Quando você entende isso, você entende que você precisa se posicionar com uma ousadia, você entende que você não faz parte mais da natureza pecaminosa, mas que agora você faz parte da natureza de Cristo, e que fazendo parte dessa natureza você está entrelaçado com Jesus, escondido em Deus, e que estando nessa posição você tem acesso ao céu, você está sentado com ele no trono celestial, que você é um rei, você é uma rainha andando no céu, aqui na terra, e que você anda na terra, mas você vive no céu. Por isso que os seus pensamentos são os pensamentos do céu. Por isso que você precisa ter controle daquilo que você pensa, porque você não faz mais parte deste mundo. Você agora é do mundo celestial. E que por ser do mundo celestial, você vai andar em poder nesse reino do Senhor aqui na terra, para que o reino dele possa expandir, para que o reino dele possa crescer, para que só você se posicionando nesse reino do Senhor, é que as coisas aqui na terra vão mudar, é que as coisas aqui na terra vão acontecer. É que o reino dele vai expandir, vai crescer. E você vai andar nesse poder de Deus. E o poder dele qual é? É você deixar o Espírito Santo manifestar através de você para agir nesse mundo. Mas o Espírito Santo ele só vai conseguir se manifestar a partir do momento que você começa a ter controle dos seus pensamentos. E é por isso que ele deixa esse capítulo 4 de Filipenses, no verso 8. Porque ele te dá todo o caminho no que você deve pensar para que isso aconteça. E daí sim, os sinais, milagres e maravilhas do Senhor, eles irão te acompanhar, né? Lá em Hebreus 3:12, ele diz assim, olha. Hebreus 3:12. Ele diz assim: acautelai-vos, irmãos, para que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo para se apartar do Deus vivo. Então, um outro desejo do Senhor é que o seu coração ele seja um coração de credulidade. É que o seu coração ele possa crer, né? O Senhor lhe fala aqui, ó, que nunca haja em você um coração de incredulidade. Então, para que a gente possa crer nesse versículo do capítulo 4:8, que é o que está escrito lá em Filipenses, nós precisamos também pedir sempre ao Espírito Santo para que ele venha tirar de nós toda a incredulidade que possa haver no nosso coração. Porque lembra a primeira coisa que eu li hoje, que foi a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, foi o primeiro versículo que eu li hoje. Lá ele falava, né, lá ele falava que, na primeira carta aos Coríntios, ele falava sobre estarmos com o Senhor. Deixa eu lembrar aqui como que era. Eu acho que eu tirei daqui. Só um minutinho. Acho que vocês não estavam, a maioria de vocês não estava aqui quando eu li esse versículo, né? Primeira carta aos Coríntios, ele diz assim, no capítulo 2. Onde Paulo, ele falava que não era por discurso, que ele não preparava discurso, e que não era pela sabedoria dele que ele iria falar para as pessoas. Né? Ele falava que naquele momento ele estava com as pessoas com a fraqueza, temor e tremor, com grande fraqueza, temor e tremor, e que o meu discurso e a minha pregação não estavam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus.
Então, assim, onde pessoas estiverem falando do Senhor, pregando a palavra, é necessário também que não seja apenas um discurso preparado, não seja apenas algo que foi preparado ali, que a pessoa leia somente o que está escrito. Não, mas o Espírito de Deus precisa fluir através dessas palavras. Através do que eu estou falando aqui, o Espírito de Deus, a sabedoria que vem do Senhor, pela graça de Cristo, que me capacita a fazer coisas que eu não sou capaz de fazer, é que precisa falar através de mim. E Paulo, ele já dizia que não era o poder dele, não era o discurso que ele tinha preparado, para que as pessoas não confiassem nos homens, naquilo que ele estava falando, mas que confiassem no poder que saía dele através do Espírito Santo. Era isso que ele queria. E quando ele diz lá de um coração crédulo, de você não ter um coração de incredulidade, é justamente isso. É de você crer que quando você escuta uma pessoa falando, você possa entender que não são meras palavras do Evangelho que estão sendo ditas, mas que há poder nessas palavras. Que o Espírito Santo é quem está falando com você através dessas palavras. E permitir que isso entre no seu coração e que seja uma semente plantada no seu coração para que você possa crer. E a partir do momento que você crê, você começa a pensar nas coisas do alto e tudo isso que eu falei até agora vai começar a acontecer na sua vida. Porque está sendo assim comigo e com outras pessoas que estão assistindo. E pode acontecer isso com cada um de nós, se nós nos permitirmos. Mas o Espírito Santo é aquele que nos ajuda a ter um coração de crédulo, a tirar toda a incredulidade do nosso coração. Por isso que a nossa oração ela precisa ser: Espírito Santo, me ajuda, tira toda a incredulidade do meu coração, me mostra tudo aquilo que está impedindo que eu possa crer, porque eu quero crer de todo o meu coração, porque é assim que o Senhor quer que eu seja e é assim que eu quero ser. Um outro versículo é lá em Mateus 13, no verso 58, que ele diz assim, olha. E ele tá falando aqui de Jesus, tá? E Jesus não fez ali muitas obras poderosas por causa da incredulidade deles. Então, muitas vezes, o que vai acontecer? A incredulidade do nosso coração vai impossibilitar a manifestação do Espírito, vai impossibilitar uma cura, vai impossibilitar um milagre, vai impossibilitar sinais e maravilhas que poderiam ser realizados através de você. E muitas vezes isso não vai acontecer por causa da incredulidade do seu coração. Assim como foi aqui. Jesus, ele disse, e ele não fez ali obras poderosas por causa da incredulidade deles. Então, a incredulidade do coração das pessoas impossibilitou até o próprio Jesus de fazer muitos milagres. O próprio Jesus Cristo, quando ele andava na terra, impossibilitou ele de fazer muitos milagres por causa da incredulidade do coração de algumas pessoas. E quem dirá hoje? O mesmo Espírito do próprio Deus é o Espírito que habita em mim e habita em você. Então, esses milagres, sinais e maravilhas que o Senhor quer que a gente faça, muitas vezes eles não vão acontecer por causa da incredulidade do nosso coração. Para você ver o quanto isso é sério, o quanto crer é sério. Porque existe uma fé, que é a fé do próprio Deus, que ela foi colocada dentro de nós. Essa medida de fé, ela já foi colocada em todos nós, em mim e em você. Nós já falamos muito sobre isso aqui também. E a única coisa que nos resta é crer. É só isso, é crer. Mas quanto mais eu me envolvo com as coisas do alto, quanto mais eu leio esses versículos bíblicos, que eu peço ao Espírito Santo, que eu entendo que é através da graça de Jesus que tem a capacidade de operar em mim aquilo que eu não sou capaz de fazer, quando eu entendo que eu tenho que me render, quando eu entendo que não será pela força dos meus braços, que sozinha eu não sou capaz de fazer nada, que eu tenho a minha dependência total do Espírito Santo, quanto mais eu entender isso e eu me entregar e eu falar, Senhor, sozinha eu não consigo nem crer, sozinha eu não posso, mas me ajuda, arranca de mim, tira de mim esse coração incrédulo, tira de mim tudo que me causa incredulidade, me ensine a andar nesse temor, nesse tremor, me ensine a viver assim com o meu coração mais voltado para as coisas do alto, para as coisas do céu. Quando eu começo a declarar com a minha boca
esse meu desejo, o Senhor vai perceber esse desejo sincero do nosso coração. Porque o Senhor é aquele que escuta os nossos corações. Ele sabe de tudo que se passa aqui dentro. Então, quando Ele percebe em nós esse coração sincero, Ele vai fazer isso. Ele vai nos entregar o que nós estamos pedindo. Porque as palavras, elas têm poder criativo. No mundo espiritual, você está dando comando, você está dando ordens, você está declarando. O mundo espiritual, ele é um mundo invisível. Por mais que você não enxergue com seus olhos carnais, ele existe, ele é real. E ele recebe ordens à medida que você começa a declarar. Você é capaz de construir coisas no mundo espiritual de acordo com as palavras que são declaradas da sua boca. Por isso que quando nós estamos doentes, nós declaramos cura. Eu sou curada, eu sou sarada pelas pisaduras de Jesus Cristo na cruz. Por aquilo que Ele já carregou na cruz, os meus pecados são perdoados. Por aquilo que Cristo fez na cruz, eu sou uma nova criatura. Por aquilo que Ele fez na cruz, os céus se abriram. E eu voltei a ter o meu relacionamento com o meu Pai, com o meu Deus que me escuta. E que deixou o Espírito dele aqui em mim, que opera maravilhas através de mim. Então você começa a falar, a declarar. E isso vai construindo no mundo espiritual coisas a seu favor. É construção. A palavra do Senhor, a primeira vez que Ele usou a palavra, não foi para poder se comunicar na Bíblia, né? A primeira vez que Ele usou a palavra foi para construir, que haja luz. E houve luz. A palavra dele construiu, gerou a luz. Então a palavra, a primeira vez que ela foi usada, isso se chama, para os estudiosos, lei da primeira menção, né? Quando todas as vezes que você quer saber a origem de uma palavra, você vai na Bíblia e busca a primeira vez que ela foi falada, né? E ali você vai entender o sentido dela. Os estudiosos chamam isso de lei da primeira menção. E quando você vai buscar a palavra haja, haver, para que haja luz de falar, quando que Deus falou, a primeira vez que Ele fez isso, foi para criar, não foi para se comunicar. Então foi para criar, que haja luz, e houve luz. Ele não estava comunicando, ele estava falando para poder criar. E assim são as nossas palavras hoje. Elas são usadas para poder criativo, um poder criativo primeiro no mundo espiritual. E depois você traz isso para a terra. E nós precisamos crer nisso. E é por isso que ele fala dos pensamentos. E por isso que hoje o título da live é Andando no Poder de Deus. Porque não tem como eu andar no poder de Deus se eu não entender o poder criativo que tem nas minhas palavras e se eu não entender o pensamento que o Senhor quer que eu tenha ao respeito dele. Se eu não entender que os meus pensamentos, eles precisam estar nos pensamentos do alto. E depois de estar nos pensamentos do alto, aí sim eu vou andar aqui na terra, vivendo o sobrenatural, vivendo nas coisas do alto, e eu vou trazer o céu para a terra. Coisas que acontecem no mundo celestial, no mundo invisível, no mundo espiritual, eu vou trazer aqui para a terra. Isso vai se manifestar aqui na terra, isso vai acontecer aqui na terra. Mas tudo começa com esse pensamento voltado para as coisas do alto. E é isso, gente. Essa é a nossa live de hoje. Ai, Joelma, bom dia, socorro, bom dia, Shirlene, Antônio. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Fico muito feliz. A live ficará gravada, depois vocês podem compartilhar para quem vocês quiserem, tá bom? Tem outras lives lá também. As lives aqui acontecem de segunda a sexta, às 6 horas da manhã. E eu vejo vocês agora, então, na segunda-feira, complementando o meu estudo. Que bom, Ana, fico feliz de poder contribuir com você, viu? Um beijo, amiga. Beijo, gente, um ótimo final de semana para vocês, andando aí pelo Espírito, com os pensamentos nas coisas do alto. Meditem lá em Filipenses 4:8. Beijo e até mais, gente. Até mais.